de Deus é muito maior. Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te dar um filho, e eu quero que você dê uma olhadinha para o céu, tenta contar as estrelas. E Abraão olhou para aquele céu lindo no deserto, imagina quantas estrelas Abraão enxergou. Conseguiu contar, Abraão? Não? Pois bem, assim será a sua descendência. E quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus não estava falando só sobre o povo de Israel, mas ali estava contida a promessa de que o Messias viria da linhagem de Abraão. E é só você dar uma olhadinha para o Evangelho de Mateus, e você vai perceber que o propósito de Mateus, que está escrevendo para os judeus, é mostrar que Jesus era descendente de Abraão. Através de Cristo, a sua e a minha família são abençoadas. Então perceba que para Abraão ter um filho era o suficiente, sonho humano. Para Deus, através desse filho, surgiria uma nação da qual viria o Messias e todas as famílias seriam abençoadas. Então perceba que o plano humano tem a ver com aqui e o agora, só. Não passa disso. A gente não consegue ir além. Por isso que Deus fala para Abraão: sai da tua tenda. Sai da tua tenda, sai da limitação de 4 paredes e vem viver o meu sonho, vem viver o meu plano, porque meu plano é maior e o meu plano tem a ver com a eternidade. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue sair da nossa limitação, do nosso mundinho, do nosso plano tão pequeno e conseguir combinar esse plano com o plano de Deus, que visa algo muito maior e muito melhor? Sabe, queridos, a gente vai encontrar na Bíblia a expressão, não é? Existem 2 caminhos. 2 caminhos. E a gente vai encontrar na Bíblia exemplos de homens andando por estes 2 caminhos. Um caminho é o que Jesus chamou de largo, espaçoso, é o caminho do plano meramente humano. O outro é o caminho estreito, que é o caminho do plano de Deus. E quando você vai observar a vida de homens e mulheres, você vai perceber que alguns andaram seguindo o plano de Deus e tiveram uma vida muitas vezes que não foi bonita, muitas vezes não é a vida que a gente gostaria de ter de acordo com o nosso plano humano, mas foram vidas de acordo com o plano de Deus e de resultados lindos, que hoje a gente olha e fica encantado, maravilhado, mas a gente estaria disposto a seguir o plano de Deus e viver de igual maneira a estes homens, a estas mulheres? Enquanto existe um outro grupo de pessoas que tinham uma vida linda à sua frente, mas que escolheram outro caminho, que escolheram outro plano. Por exemplo, Judas Iscariotes escolheu seguir o plano dele, é o aqui e agora, Jesus vai ser entronizado nesse momento, e o reino é aqui. E Jesus disse: meu reino não é deste mundo. O meu plano não se resume às coisas deste mundo aqui. Judas não quis saber. Como aconteceu também com o jovem rico, que chega diante de Jesus e pergunta o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus diz para ele: olha, guarda os mandamentos. Isso eu faço desde criancinha. Então é simples. Faz só o seguinte: pega todos os seus bens, venda tudo, entrega tudo para os pobres. E ele se entristeceu e foi embora. Qual que é o plano de Deus para a nossa vida, queridos? Qual que é o plano de Deus para nós? Será que o plano de Deus é que você fique em São Paulo ou que você vá para a Bahia? Será que o plano de Deus é que você se case com tal rapaz ou com o outro rapaz? Qual é o plano de Deus? Como saber qual é o plano de Deus? A gente tem um exemplo na Bíblia, o caso de Gideão, que quer saber, não é, do Senhor, se ele vai em frente, se ou não, se é ele mesmo o escolhido de Deus. E aí ele faz aquele teste, né, com Deus. Coloca ali um algodão e pede para Deus fazer chover só fora do algodão, depois só no algodão e o resto seco. E aí Deus vai e mostra. Você acha que dá para a gente fazer o mesmo teste com Deus cada vez para saber qual que é o plano dele? E aí, Senhor, eu vou para São Paulo, fico em São Paulo ou vou para a Bahia? E aí, Senhor, é esse ou aquele, é essa ou aquela, Senhor? E aí, Senhor, é esse emprego ou aquele emprego ali? Sinceramente, irmãos, eu peço perdão se eu vou desapontar alguns,
eu não vejo Deus interferindo tanto assim na nossa vida em relação a algumas escolhas. Eu percebo que Deus, ele deixa muita coisa para a gente escolher. Na verdade, ele deixa tudo para a gente escolher. Todas as coisas. Que cor de camisa que você vai usar? Azul ou verde? Você que escolhe. Isso é uma coisa simples. Essa é uma escolha que não tem consequências, não é? A não ser que você saia com a camisa verde no dia do jogo do Corinthians e Palmeiras, né? E vá no meio da torcida do Corinthians. Aí você tem problema. Mas, via de regra, você não vai ter problemas com essa escolha. E quando se tratam de escolhas mais sérias, como casamento, família, emprego, e aí? Deus, ele vai falar para você exatamente qual você tem que escolher? Eu não vejo Deus fazendo isso. Eu vejo, sim, Deus dando diretrizes. Que tipo de esposo você deve escolher? Que tipo de esposa você deve escolher? Quais são os princípios em relação ao trabalho que você vai realizar? A gente encontra isso na Bíblia, não só sobre essas questões, mas sobre qualquer outra questão. Mas tem algo que a Bíblia declara, e que isso é plano de Deus, e que é imutável para a nossa vida. Isso aparece lá no livro de Romanos e também na carta aos Efésios. Na carta aos Romanos e na carta aos Efésios. Quando Deus, ele diz que nós somos predestinados para a salvação. Salvação. O que significa isso? A palavra de Deus dizer que nós somos predestinados para a salvação. Alguns podem deduzir que a partir de então, se Deus predestinou algumas pessoas para a salvação, logo outras estão predestinadas para a perdição? De jeito nenhum, porque a Bíblia diz que Deus predestinou todos para a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A humanidade inteira está cansada e sobrecarregada. Ou seja, o plano de salvação da parte de Deus é para toda a humanidade. Então, quando a Bíblia diz que Deus predestinou todos nós para a salvação, isso quer dizer que da parte de Deus, tudo aquilo que Ele poderia ter feito, está fazendo e vai fazer, para que a gente seja salvo, está acontecendo, aconteceu e vai acontecer. Deus faz tudo para nos salvar, queridos. Que é prova maior de Cristo ter morrido por nós na cruz? Se Ele nos deu Filho, não nos daria todas as outras coisas para que a gente seja salvo? Uma maneira interessante de pensar nisso é por que Deus não aprova o pecado, né? Sabe por que Deus não aprova o pecado? Porque o pecado vai fazer a gente se perder. Porque se o pecado fosse bom para nós, não tenha dúvida nenhuma, Deus seria o primeiro a autorizar. É bom para você, meu filho, é bom para você, minha filha, pode fazer. Mas quando Deus ele diz não para algo, é exatamente porque Ele está vendo que aquilo vai te levar para a perdição. Ou seja, que é totalmente contrário ao plano de salvação que Ele tem para a nossa vida. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus ele está agindo para que em todas as coisas, no final, você seja salvo. Só que isso não depende só de Deus. Então essa predestinação, ela pode ser quebrada por quem? Por nós. Através do nosso livre-arbítrio. Eu posso interferir no plano de Deus de me salvar e atrapalhar o plano de Deus. Então o que é plano de Deus? Que eu vá para a Bahia ou que eu fique em São Paulo? Sinceramente, é possível que o plano de Deus se realize na sua vida na Bahia ou em São Paulo. Caso com A ou caso com B, o plano de Deus de que você seja salvo pode se realizar com você se casando com A ou com B. É lógico, pode ser que você tenha maiores dificuldades por ir para a Bahia ou por ficar em São Paulo. Pode ser que no percurso você tenha maiores problemas por se casar com tal pessoa do que com a outra. Pode acontecer. Mas, se você escolher aceitar o plano de Deus, de que você seja salvo, que é o plano máximo de Deus para a sua e para a minha vida, você vai ser salvo. E o plano de Deus vai se realizar em sua vida. Sabe, queridos, a gente tem condições
que a gente se encontra que a gente não escolheu estar. A gente até agora está falando de coisas que a gente escolhe, mas e o que você escolheu a família que você nasceu? Escolheu? Não escolheu. Mas quando a gente conhece o plano de Deus de que a gente seja salvo, isso significa que não importa o meio de onde você vem, as coisas que tenham acontecido com você, os caminhos por onde você tenha passado, talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem agora aqui na igreja, ou essa mensagem chegando a você, seja quando for através da internet, talvez alguém pense o seguinte: a minha vida está tão enrolada, mas tão complicada, que é impossível que o plano de Deus se realize na minha vida. De jeito nenhum. Deus pode perfeitamente realizar o plano dele na sua vida. Paulo chegou a dizer assim, depois de ter apanhado, de ter sido espancado, de ter sido perseguido, de ter sido apedrejado, sabe o que Paulo falou? Tudo isso contribuiu para a pregação do evangelho. Como que pode? Todas estas coisas contribuíram para que eu anunciasse. Eu estou preso aqui agora, em Roma, para que eu pudesse pregar para esses guardas aqui, para essas famílias aqui. Por isso que eu estou aqui. Então não importa o que aconteça, não importa o lugar onde você esteja, não importa com quem você esteja, se você decidiu conhecer o seu Deus, saber que Ele te ama infinitamente, e caminhar de mãos dadas com Ele todos os dias até a volta dEle, sendo fiel a Ele, não abrindo mão de princípios, de valores, mantendo-se firme no propósito de ter a vida eterna, o plano de Deus vai se realizar na sua vida. Lembrando sempre de que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem um plano do qual o Senhor não abre mão, o Senhor não troca por nada, e esse plano é nos salvar. Por favor, Senhor, ajuda a alinharmos a nossa vida com o seu plano, a nunca, nunca soltarmos da mão do Senhor para pôr em execução o nosso plano, mas seguirmos firmemente ao lado do Senhor, rumo à vida eterna. Se porventura, ó Deus, algum de nós está vivendo um plano que não é o seu, por favor, perdoa a cada um de nós e alinha no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, o nosso plano com o seu plano, por favor, Senhor. Não sabemos o que virá, mas sabemos que a resposta certa vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Acabou?